Olá, você que acompanha o podcast Histórias aqui na Ação TV e na Rádio Educadora, muito obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um episódio e você pode acompanhar na Rádio Educadora sempre às segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, sempre após A Voz do Brasil, ou no YouTube da Ação TV e também no Spotify, quando você quiser. Inclusive, aproveito o momento para convidá-lo a se inscrever no canal do YouTube da Ação TV. Somos mais de 20 mil inscritos. Se inscreva, ativa o sininho, aí você vai receber sempre a notificação no seu smartphone. Comigo também hoje, aqui nesse podcast, Ademir Augusto. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Adolfo. Um abraço para todos que estão ligados aqui na Educadora, também na nossa Ação TV. E hoje, mais uma vez, um convidado que a gente fica muito feliz por ter aceito o nosso convite, uma pessoa que tanto batalhou, tanto trabalhou pelo município, continua trabalhando e que nós vamos explorar, no bom sentido, o que dá para se fazer ainda. Né? É isso mesmo. Num curto período. Dá para dizer que é um entrevistado período. de peso? Não que ele seja pesado. Não. Né? Mas é um cargo de peso, né? Um político de peso. Político, né? de peso. Exatamente, com certeza. Estamos falando de Antônio Pedron, vice-prefeito de Francisco Beltrão. Antônio, seja bem-vindo. É uma satisfação receber você aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite. E, na verdade, a gente fica feliz e honrado de estar aqui com vocês, porque, como eu estou, na verdade, no campo político, é interessante ter a comunicação para a gente ficar, o povo entender, te conhecer, ver o que você pensa sobre vários temas e falar também da nossa vida aí, né? Que parece que nós vamos falar alguma coisa sem pretensão de esconder nada, enfim, conversar sobre política, sobre negócios, sobre prefeitura, sobre município. Vamos lá. Que legal, com certeza, Antônio Pedron conosco aqui no podcast Histórias. Lembramos que nós temos aqui o apoio da MZ Artes. A MZ Artes é nossa parceira do Histórias Podcast e é uma empresa dos nossos amigos, o Maurício Matias e a Marília Zilli, que funciona junto a Borges Placas, ali próximo do estádio Nilado. A MZ Artes transforma suas ideias em artes, confecção de quadros em MDF, troféus, lembranças, letreiros para escritórios, presentes criativos, presentes personalizados, entre outros. Acesse o Instagram MZ Artes e conheça um pouco do trabalho da empresa. Muito obrigado pela parceria aqui no Histórias Podcast. Nosso convidado de hoje, Antônio Pedron, 68 anos, vice-prefeito de Francisco Beltrão. Ele que é filho de Orlando, já falecido, e Arcelina Pedron, que hoje tem 89 anos e está muito bem, obrigado. O Antônio Pedron tem 7 irmãos, 2 filhos, né, tem 2 enteados, é contador e advogado. Nosso entrevistado foi 2 vezes presidente da ACEFB, Associação Empresarial de Francisco Beltrão, foi presidente de Rotary, foi presidente da Agência de Desenvolvimento Regional, presidente do Sindicato dos Contabilistas, né? Então, um envolvimento muito grande na comunidade e não é de hoje. E hoje ele é político e também pré-candidato a prefeito em 2024, mas isso ele vai falar daqui a pouquinho. Pedron, antes de falarmos sobre política, a gente quer saber um pouco mais sobre a tua história. Infância, você com teus irmãos, como é que foi a criação de vocês? Olha, eu vou fazer um resumão, né, porque é muito tempo, mas eu nasci no Rio Grande do Sul, mas o pai veio para cá e eu tinha 25 dias. Daí isso é importante falar. Por que gaúcho 68 com a cidade? Mas voltei estudar no Rio Grande do Sul por 4 anos, fiz na época era o ginásio e também avancei até o 2º grau. E daí o pai veio a falecer nesse período e eu continuei lá no Rio Grande do Sul, até comecei, daí quando fui para São Leopoldo comecei a trabalhar com 15 anos, daí fui office boy lá por 1 ano e pouco numa empresa que fabricava armas, revólveres, fábrica de armas Rossi, tá os restos lá ainda, uma empresa que não existe mais. Aí voltei para Francisco Beltrão, e assim, eu sempre aquela ansiedade por trabalhar, eu não me sentia bem. 16, 17 anos, daí eu fui trabalhar com o João Batista Zancanaro, que era um contador da época. Veio para Beltrão o Zancanaro para jogar bola, não sei se vocês sabiam, lá de Marau. Eu não sabia. E montou um escritório e fui trabalhar lá. Comecei a trabalhar no dia 1º de maio, era um feriado lá em 77.
E gostei da profissão. Aliás, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar porque o pai tinha falecido e a mãe tinha... Nós éramos em 7, o mais velho tinha 16 anos, então a barreira que a mãe enfrentou. E cada um tinha uma cota aí, quem podia trabalhar, a mãe disse assim, você vai trabalhar e me traz tanto por mês. Então tinha que se virar. Graças a Deus que a mãe fez isso, né? Primeiro por questão de educação. Mas eu não parei de estudar. Eu voltei aqui, daí eu fiz o comércio, fiz 2 anos de científico lá no Colégio das Irmãs, e daí decidi sair do científico, fui para fazer o comércio, que é onde é o Colégio Suplicy hoje, e me formei em 75, daí eu fiz o CRC, e daí eu resolvi montar um escritório junto com o Sérgio Galvão, que montamos lá na Cango. Depois... Que idade você tinha, Pedro? Eu acho que tinha 22, 23 anos por aí. Exatamente assim. Por aí. Jovem, né? Jovem. Bem, daí... acho que nem tinha isso. Enfim, vamos lá. Mas daí viemos para o centro, aí ficamos um tempo lá no prédio Lisboa, daí mudamos aqui para onde tem o shopping da Matriz, em frente ao Banco do Brasil, por 20 anos, daí nós compramos uma sede própria no ano de 2000 e mudamos lá onde eu estou hoje, na Avenida Júlio Assis Cavaleiro, esquina com a Palmas. Sempre foi esse nome? Muralha? Sim, no começo era eu e o Sérgio Galvão, então era escritório Peão, Pedrão e Galvão. Mas eu falei, mas esse nome aí não... Enfim, depois que nós mudamos, né? E tinha um histórico pequeno chamado... Tinha um histórico aqui em Beltrão chamado Muralha, daí nós compramos escritório e aproveitamos e trocamos o nome. Ah, né? Entendi. E daí fomos trabalhando. E sempre trabalhando. Daí um período também eu fui convidado para trabalhar junto com o Cordaço numa empresa chamada Fabricar. Eu continuei com o escritório, continuei trabalhando lá nessa empresa e conseguimos administrar isso tudo. Evidentemente que a gente consegue tocar uma empresa, sim, especialmente história contábil, que é complexo e é história grande, então com as pessoas que nos ajudam. Então, o meu irmão, o Luiz Carlos, e também o Maurinho, por um período, me ajudou muito também nos impostos de renda, e uma equipe toda, né? Então, hoje tem vários contadores lá que estão lá tocando, porque eu já trabalho pouco na área lá, né? E daí eu resolvi também fazer advocacia quando abri aqui em Francisco Beltrão, na CESUL. Sim. E fiz a advocacia, terminei em 2005 a primeira turma, em 2006 fiz o AB. E assim, advoguei um tempo, daí me candidatei junto com o Kleber a vice-prefeito, e daí paramos com essa parte de advocacia, porque não pode, por suspensão em função da razão de ser vice-prefeito. E depois disso, com o convite em 2016 para ser candidato com o Kleber, que ingressei na política. Então, na verdade, minha vida política é nova. Eu assim, na época, eu não queria, absolutamente eu não queria. Então, eu até que pude espichar a corda para não ir. Mas aí teve uma reunião num sábado e me convidaram para ser. Eu falei, dou a resposta na terça, mas eu saí da reunião, já foram anunciado meu nome e acabei ficando. Mas a vida profissional, ela é longa, né? O escritório está fazendo 47 anos e a gente trabalhou bastante, né? Trabalhar naquela época não tinha problema, trabalhar 12, 14 horas por dia, isso era normal, né? Que a gente sempre carregou. Eu estava orgulhoso outro dia porque eu lembrei que de todos esses anos eu nunca falhei março e abril, um dia do Muralha para fazer declaração. Olha só. Eu tive a felicidade de nunca ficar doente, nada, né? Então foi muito, muito legal. Que é a correria no escritório. E tenho clientes, né, que nos acompanham desde a época e tal. Então sempre é um orgulho, né? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, mas você gosta do que faz? Gosto, claro, mas não é assim que você gostar como você jogar uma bola, sim, entendeu? E viajar. Primeiro que tem a necessidade de trabalhar. Sim. Que isso dá dignidade da pessoa humana. Então eu tenho dito para os jovens, até falei ontem, não adianta você ficar se preocupando, vou fazer aquilo que gosto. Você tem que fazer primeiro, satisfazer as necessidades básicas, para isso tem que ganhar o dinheiro. Se você puder encaixar naquilo que é possível, que você tem uma certa afinidade, beleza, mas se não der, você tem que trabalhar e aprender a trabalhar. Sabe que hoje a minha preocupação é aprender a trabalhar. É vontade de trabalhar. Que tem muita geração aí nem que nem trabalha nem estuda, e quer as coisas meio de graça. Isso não vai acontecer. Então, lição de vida é muito trabalho
e dedicação e perseverança. Por quê? Nem sempre o que é um super inteligente, ele consegue ter uma vida normal na questão financeira e afetividade. Porque o que importa mesmo é você ter diálogo, comunicação e vontade de trabalhar, né? Sim. E ter na cabeça que a vida é assim. Então, o trabalho dignifica. E então, nesse período todo, a gente trabalhou. Eu tinha 11 anos quando meu pai faleceu. Ele faleceu do quê? Leucemia. Leucemia. Na época, 38 anos ele tinha? 38 anos. E ele era contador também? Sim, ele no Rio Grande do Sul, ele era contador de uma cooperativa. Eu não sei se chamava de guarda-livro, né? E depois ele veio para cá com essa função, mas daí ele veio aqui, ele cuidava de um atacado que os irmãos, junto com os irmãos que eles tinham, né? Um atacado, e na frente tinha a casa de comércio Armazém Pedron, né? E ele cuidava do atacado, que era fazer venda por atacado para pequenos comerciantes. Então, nesse período todo, ele trabalhou aí. E a empresa tinha transportadora também, tinha uma serraria lá em São Jorge. Então, ele trabalhou todo esse tempo. Daí, quando ele morreu, as coisas não deram certo, essa firma fechou. Meus tios foram embora. Dessa empresa que nós tínhamos, que existe ainda aqui em Beltrão, é Roberto Magazine, né? Que é o Max Pedron e a Helena. O Max é teu primo, então? É meu primo. Pedron é uma família grande também, né? Tem muitos aí, né? Tem bastante. Tem uns que eu não conheço mais, né? Que já são de netos de meus tios, então a gente acaba não conhecendo. Sim. E também tem um Pedron lá em Palutina, que é presidente da cooperativa, que é o Ademar Pedron, que é da mesma linhagem, que vieram lá daí vieram da Itália no finalzinho do século XIX. Vieram para cá, vieram num navio, desembarcaram inicialmente no Rio de Janeiro, depois vieram para Santos, de Santos vieram para o Rio Grande do Sul. E que o Inocente Pedron, que foi o meu bisavô, que veio da Itália com 37 anos. Então, ele que já veio com 2 filhos, tal, e o resto nasceu por aqui. Então, essa família toda é da mesma origem, né? Então, tem um Pedron lá em Palutina, e tem Pedron em São Paulo também. E tem espalhado por aí, né? Porque a família foi crescendo. A gente hoje nem mais tem muita notícia, né? Tem algum Pedron parente também em Buenos Aires, que é dessa leva que veio na primeira viagem de navio. Teve uma época que você era o presidente da CEFB e o Max Pedron era o presidente da CDL, ou seja, a família também que se envolve na comunidade, né? Ah, sim. Nós sempre tivemos envolvido com a comunidade. Por exemplo, te falei da torre que está aí. Eu fui participando com a torre desde 99, quando ela começou, lá quando Afonso Brus Amarelo que deu os primeiros passos iniciais. E sempre colaborando financeiramente com promoções. Daí fui presidente também, fizemos umas promoções. Sim. Porque a torre que está ali hoje, na verdade, só com contribuições da sociedade não ia conseguir ser avançada. Então isso se percebeu uma época, daí então foi feita uma cessão para o município, como uma cessão do terreno e da torre. Aí você conseguiu o recurso. O que dá para falar é que da torre que está ali, 1/3 é de recursos da sociedade. Então, o Almirante Milati, advogado do Banco do Brasil, que está aí ainda hoje, ele foi um batalhador grande e ele tem todos esses dados, ele tem os balancetes de quem colaborou e tal. Então, a minha participação na cidade é muito grande. Qualquer projeto que você pegar aí grande, é provável que eu esteja envolvido. E tem uns que eu fiz à frente, que são muitos, né? Muitos projetos. Mas, assim, é uma coisa que é natural, não é para você querer aparecer, sim. Sabe? Isso aí é uma coisa que... Peraí, vamos ajudar aqui? Vamos. Uma ideia aqui, uma ideia lá. E vai entrando. Daí você vai fazendo e vê a sociedade que... Se você retribuição... Se você vai iniciar um projeto, você tem que buscar uma pessoa ocupada, não uma desocupada, né? Porque uma pessoa ocupada vai te ajudar muito. E sem ambição pessoal de ser político, nem passava pela sua cabeça. Não passava. Não. Só queria, porque como é que eu fui presidente da Associação Empresarial, por exemplo? Em 2006, o Cordácio era prefeito, ele chegou para a Associação Empresarial e falou assim, olha, eu acho que fica melhor vocês privatizar essa feira. Tá, daí então eles me convidaram para fazer a parte financeira, mas não tinha um dado sequer, não tinha nada. Então, para construir o primeiro orçamento foi difícil, né? E eu consegui construir, junto com o pessoal da CEF, o Jorez especialmente,
conseguimos construir orçamento. Mas viu que despesa você tem, como é que se faz publicidade, a divulgação, como é que vende o espaço, como é que faz um desenho. Tem uma complexidade. Daí naquele ano, eu lembro que eu trabalhei muito. Eu entrei na feira num gabinete pequeno, que tinha ingresso para cobrar, né? Pagar os shows, que não tinha dinheiro do município para isso. E nós tinha toda preocupação com segurança e tal. Eu me fechei num gabinetezinho lá, acho que 2x2. Eu não saía do gabinete. Eu teve uma Expobel que eu não saí nenhuma vez nem para ver um show, que tinha que ficar lá. Daí você já recebia, já pagava a conta, já pagava o artista, né? E torcendo para não dar prejuízo, porque naquela época o risco era da associação. Se chovesse, um artista cobrava 100 mil reais. E se chovesse, tu arrecadava 50, você tinha que arcar com 50. Em 2014, já como presidente, já segundo mandato, eu tive assim, a ousadia, a coragem, não sei, de mudar o sistema. Daí nós convidamos uns empresários que bancassem os shows como? O show era por conta deles. A CFB ganhava uma participação de 10%. Se chovesse ou não, tanto fazia. Só nós diminuímos o risco era deles. E deu certo. Inclusive, em 2014 e 2014 especialmente, depois foi até 2018. Depois é que mudou Portões Abertos. Ela foi grande público também, porque a única condição que nós colocamos para o empresário era que cobrasse preços reduzidos, populares, sim, a R$10, 15, até 20. Né? No domingo uma vez foi 4, depois foi R$5. Então, eu lembro no Bruno e Marrone, no domingo, a R$5, não tinha mais espaço. Não tinha. Mas enfim, daí deu certo, porque daí começamos a fazer uma Expobel mais profissional, mais preocupado com o expositor, com o visitante, e isso foi positivo. Daí em 2018, já na nossa gestão, o município passou a fazer parte mais diretamente, abrir os portões, não teve mais cobrando de ingresso. Evidentemente que os shows passou a ser por conta de uma entidade ou da prefeitura, uma parte. Teve ano que houve a participação da sociedade rural em shows e o município assumiu a grande parte e deu certo no sentido de atrair mais público, então atraiu mais gente. E hoje uma feira que está consolidada nessa forma, assim, acho difícil que isso se altere. É uma das maiores do Paraná hoje, né? Sim, em termos de público, eu digo para vocês que é a segunda. Perde para Maringá? Perde. E daí, de público, acho que nós perdemos para Londrina, de público. E Londrina ainda cobra ingresso, sabe? Londrina cobra ingresso para entrar no parque, mesmo dia que não tem show. Só que lá é uma cidade grande. Sim. Lá acho que 800 mil habitantes. Então é diferente. E tem toda uma região, né? Sim, uma região, né? Então foi isso tudo altamente positivo. E na associação, no segundo mandato, a gente fez vários avanços, já com mais experiência, mais determinação, e daí eu entendi a força que a associação tem. Então nós fazíamos muito projetos para chegar em governo, em outras representações, para conseguir coisas para Beltrão. Claro, não consegue tudo, mas enfim, tem que ir atrás. Então a gente fez um trabalho bacana. E assim como também trabalhei na Agência de Desenvolvimento, fui presidente. Enfim, várias entidades a gente participou. Ô Pedro, dá para citar algumas conquistas que saiu de dentro da associação ou dentro da agência que foi encabeçado pelo senhor? Você se orgulha, assim, né? Uhum. Que claro, é uma realidade hoje. Eu assim, vou começar pelo Senac, que sem dúvida o Darcy Piana, tanto é que fiz amizade com ele. Eu estava encucado porque Pato Branco, não sei o quê, Cascavel, tinha Senac, nós tínhamos uma salinha alugada. Sim. Daí fiquei sabendo que ele estava em Foz do Iguaçu, no encontro, convidei o Juarez, não lembro quem mais, e fomos para lá, tudo com o carro da gente. Vamos lá encontrar com o Darcy. Chegamos lá, seu Darcy e tal. Daí ele falou assim, na cara, se você faz isso, vou fazer uma visita para vocês. E veio. Vocês me arrumam o terreno, eu construo o Senac. Daí ligamos para o Reichenbach na hora. O Reichenbach, não deu um mês, comprou um terreno, lá onde é que está hoje. E saiu o Senac. Então eu digo assim, tenho orgulho, porque se eu não tivesse ido atrás. Sim. O curso de medicina, seguramente, fomos nós que demos o pontapé. Por isso que não tem dizer assim, é um grupo, sabe por quê? Né?
O curso de medicina. Eu fui na Uniuesc, na época o diretor aqui era o Zé Maria. E eu vi a universidade muito acanhada, a Uniuesc. Não tinha participação comunidade, pequena. Falei, Zé Maria, o que acontece? Isso, aquilo. Eu falei, vamos convidar para vir aqui o reitor, o Alcibiades, que era na época, que morreu de acidente. Tá, beleza. Convidou. E ele confirmou. E daí eu pensei, vamos fazer uma surpresa para ele. Ele veio na reunião, ele pensou que ia ter 2, 3 e tinha 42 pessoas naquela mesa que tinha lá na sessão. E conversa e tal. Daí a gente perguntar, alguém perguntou os planos da Uniuesc. Não, aqui, sabendo a morosidade já, aqui vai ser dedicado à saúde e tal. Daí eu falei, meu Deus, a saúde, mas não tem nada. Aí quando estava terminando a reunião, eu lembro muito bem, ele estava de pé, eu falei assim, mas vem cá, vocês têm curso de medicina, até fazendo mais ou menos um movimento que eu lembro de ter feito. Sim. Por que você não faz aqui em Beltrão? Traz uma extensão para cá. Poxa, incrível. Ele falou, não, dá para nós estudar. A partir daquele momento, nós arregalamos os olhos. Daí, imagina, é um sonho inatingível, ainda mais pública. Beleza. Daí, na sequência, eu acho que eu estava mais 6, 7 meses de mandato. Imediatamente, articulamos com o Reichenbach. O prefeito era Reichenbach, né? É isso, o Reichenbach. E daí, quando a Solange assumiu, logo fui ido para Solange Franzoni, fui da Cascavel para ir para o conselho lá de Cascavel, que ia ter reunião. Ao chegarmos lá, tinha estudantes com faixa. Eu lembro disso. Protestando, né? Onde é que já se viu. Queriam Foz? Lá a preferência deles? Em Cascavel. E eles diziam, na época, pelo que eu lembro, que eles precisavam estruturar primeiro o curso deles para depois criar um novo. E tem o corporativismo, aí, né? E daí assim, mas daí tinha Foz também querendo, estava no páreo. Aí é que nós fomos ágeis. O Reichenbach foi ágil, concedeu o terreno e daí entrou a estruturação política. Então já era o nosso deputado Odemar Traiano. Chamamos o Traiano, que articulou tudo. O Traiano foi assim fundamental. Sem o Traiano tinha muita amizade com o Beto Richa. O Beto Richa veio para cá uma vez, veio outra e tal. Até que um dia ele veio para cá para anunciar. Lembro bem que nós recebemos eles com banda lá no aeroporto, aqui no centro, assim. Isso é estratégia. E daí ele veio aqui e anunciou. Sim. Anunciou sem falar com Foz. Então, daí, a partir daquilo ali, a gente nunca parou de trabalhar junto com a universidade, nos bastidores, para isso, para aquilo, né? Então, até eu recebi uma homenagem, dizia lá da Uniuesc, uma placa bacana lá. Eu e o deputado, agora Reichenbach, e o deputado Traiano, pelo que a gente fez. E eu participei da formatura de todas as turmas, já são para a 7ª. Eu sempre sou convidado e faço questão de ir. O impacto positivo que esse curso trouxe e está trazendo é visível, né? Nossa. A evolução da saúde, consultórios, né? Profissionais diferentes, diversidade de profissionais, né? Eu acho e tem muito médico que formou e ficou aqui. Né? Agora tem residência também aqui em Beltrão, tem 2 residências que também nós lutamos e continua avançando. O projeto é maior. Então nós temos que pensar no futuro, porque no futuro não, já estamos em contato com a universidade, que agora está pronto o ambulatório. Se vocês puderem conhecer, vão ver, é um negócio espetacular. Lembra aquele esqueleto que estava lá parado? Sim. Agora está pronto. Uma obra 10, conseguiram recuperar aquilo tudo. E a obra grande agora tem que equipar. Então agora vai ser feito uma licitação de 700 mil para móveis, que vai ser com recurso da SET, Secretaria de Tecnologia, lá do Aldo de Bona. E ele vão equipar e depois vem os equipamentos. Isso aí vai atender uma camada muito grande de pessoas que não têm condições de pagar ou não tem nenhum tipo de plano de saúde de alta qualidade. E vai ser em frente ao lado do hospital regional e em frente ao novo hospital, Hospital Geral Intermunicipal. Então vai ser um negócio espetacular. E no plano da Uniuesc tem ainda para ter psicologia e fisioterapia. Então, talvez a nossa próxima bandeira, se eu tiver felicidade ou conseguirmos ser prefeitos no futuro, é uma bandeira que nós vamos levantar imediatamente, sabe? Ela já está levantada, mas tem todas as negociações e tal. No processo de faculdades é bem moroso todos os processos, sabe? Mas tem que estar sempre alguém coordenando para ir lembrando. Peraí, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Não vamos deixar parar.
Eu participei, inclusive, nas contratações de professores, indicar professor para fazer o primeiro concurso. Uns que foram trabalhar voluntariamente, o doutor Arami, o doutor Arizone. E o primeiro vestibular também? O primeiro vestibular, uma história engraçada. Acho que também ajudou então, foi uma ideia que nós tivemos. Sim. E nós, como estava 130 candidatos por vaga, não tinha lugar nos hotéis. 130. Então nós pegamos e pensamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma central de quem quer ceder um quarto, ou mesmo queira cobrar. Que legal que foi, né? Então, assim, isso é histórico, né? Nós fizemos aquilo, eu recebi um garoto lá de União da Vitória, o apartamento era pequeno, e veio ele e a mãe dele. Daí até tem uma história engraçada. Enfim, a cidade se mobilizou. Foi muito interessante, eu fiquei assim, maravilhado. Quantos mil candidatos que tinha? A Edna Fausto que coordenou todo esse processo junto com nós na Fabricare, lá na sessão junto com o Juarez. Sim, naquele primeiro vestibular só um beltronense passou, né? Eu acho que nem no primeiro. Ou passou um. Não me lembro. Passou um que depois acabou optando em fazer em Santa Maria. Ah, tá. Agora tem passado de vez em quando uns 2, 3. Legal. Mas enfim, então deu esse movimento que foi bonito. Isso mostra também... nas entradas da cidade tinha os rotarianos recepcionando. Os trevos, sinalizando, né? A hospitalidade do nosso povo. Né? Talvez isso em outra cidade não teria dado certo. Não, mas aqui todo mundo mas abraçou, mérito de quem? Mérito da sociedade. Da sociedade. Nós chamamos sociedade e teve os caras que cobraram, teve os que não cobraram. Né? Mas conseguimos colocar... Uns ficaram em Manuela, mas conseguimos colocar todo mundo. Né? Então, esse menino que ficou lá na minha casa, ele não passou. Mas ele não desistiu dele, passou no Rio de Janeiro. E se formou aqui o ano passado e convidou nós para a formatura. É mesmo? Mas lá no Rio de Janeiro, daí a gente não conseguiu ir. Mas, enfim, eu quero dizer que são histórias interessantes. Mas por que eu quero dizer para você, quando você quer um projeto, você tem que plantar ele? E planta nem que ele fique ali um tempo, a semente não vai, mas tem que estar, de vez em quando, dar uma regadinha para não morrer a semente. Sim. Então, é algo que, se você não tiver ideia e não executar, não vai. Claro. Então, vamos pegar assim a rodoviária nova, que o Kleber pensou lá, colocou um plano de governo. Se ele não coloca, não vai atrás, não sai. Mas e precisa? Não sei o quê, para quê? Vamos fazer outra coisa? Não, tem que ir atrás e consegue. Sim. Então, esse é o objetivo. Daí a própria torre, o Senac, uma coisa importante também que eu trabalhei, que eu achei isso interessante, que é a transformação aqui, quando era polícia militar, era companhia, passou para batalhão. Sim. 8 anos criado o decreto não ia para frente, então eu queria dizer assim que o papel da associação empresarial ele é muito, muito forte e ele tem esse respaldo. Então eu fui falar com o Pessutti, fui falar com o coronel Serpa, uma época que era secretário de Justiça, para a questão dos bombeiros, né, que eu também tive uma participação super importante, que foi elevação, né? Inclusive os bombeiros daqui agora, eles foram elevados para a categoria de batalhão. Agora o negócio é construir. Então também estou envolvido diretamente nesse processo, tenho ajudado bastante. E começou lá com o falecido Tenente Donati. Ele que me alertou na época, o Antônio, o Paraná vai ter elevação desses batalhões. Tu tem que se cuidar, que senão vai a Pato Branco. E de fato eu fui, cuidei, e nós conseguimos trazer para cá. Depois Pato Branco nos tomou, mas nós conseguimos reverter, daí criou um aqui e criou um lá. Assim são histórias, eu estou resumindo tudo, né? Mas é interessante. Então, se você pegar, que nem agora o sonho nosso é duplicar Pato Branco, né? Mas nós temos que nos envolver politicamente, articular com nossos políticos, e a sociedade tem que apoiar. Sabe? Isso é importante. Tem que sonhar e ser arrojado, né? Mas a sociedade tem que apoiar. O que é apoiar? É lá e fazer alguma coisa? É te dar recurso não. É falar com você, dizer, vai lá, quando se encontrar um deputado, reclama, sabe? Esse envolvimento é importante e te dá estímulo, né? Isso que é importante. Pedrão, faz você a pergunta, que está na vez. Pois é, Pedrão, eu sei, porque eu acompanhei e muito, eu sei da tua luta e o quanto a gente ouviu pessoas que não acreditavam no projeto. Como que está o aeroporto regional? É uma batalha de muitos anos já. Olha, isso aí eu vou fazer cara feia, na verdade. Porque assim, a sociedade não entendeu. E quando eu falo sociedade, eu quero dizer nós, beltronenses, sudoeste e classe política. Que talvez o peso, eu vou sublinhar a classe política. Porque é o seguinte,
o aeroporto ele estava enquadrado lá, cadastrado lá na ANAC. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São Paulo, o ITA, vocês ouviram falar, veio aqui e escolheu o sítio entre Bom Sucesso, Tapejara do Oeste ou em Renascença. Tá, tinha 4 sítios. E achou de Renascença. Enquadrou, infraestrutura espetacular, porque a rodovia passa ao lado. Condição de ventos, condição de neblina, assim, favoráveis, não favoráveis. Aterro sanitário tem que ter 17 quilômetros, não pode ter nenhum, estava dentro. Aves migratórias, não é roteiro. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Claro, com certeza. Estou gripado. Muitos estudos, né? Mas enfim, foram gastos R$400 mil. O ITA ficou 8 dias aqui, com a maior autoridade do aeroporto do Brasil, o professor Miller, que estava aqui. E eu, inclusive, não encontrei com ele, estava lá em Brasília, conversando com o pessoal da ANAC. Mas por que eu falo que eu não entendeu? Porque se a sociedade tivesse entendido, teriam ido atrás. Mas daí entrou um presidente da ANSOP, que era indicado lá de Pato Branco, da região de Pato Branco. A ANSOP é dividida. Um ano é um prefeito da região da nossa micro e a outra de lá, os 25 e 22. E daí, não, mas o Pato Branco está investindo no aeroporto de lá e tal. Então isso esfriou. E daí agora, como Pato Branco começou a investir bastante, esse processo ficou meio para trás. Mas eu quero dizer para vocês que daqui 20, 30 anos vamos estar falando isso aqui. Gente, nós temos que ir atrás do nosso aeroporto, porque o aeroporto de Pato Branco, ele é dentro da cidade, ele tem vida útil muito curta, né? Curta. Então, e vou dizer para vocês que é importantíssimo. Olha Chapecó, que ficou, que ele se transformou naquele aeroporto. Cascavel agora está investindo, está com 3 voos diários grandes, companhias grandes, e vai deslanchar. Então vai chegar um momento que vão ter que fazer. E era um aeroporto que a ANAC estava com vontade de fazer, que ia custar na faixa de uns 350 milhões com a desapropriação, porque não é simples. Nós precisamos ser alqueires ali em Renascença. E já tinha área, então o ITA encontrou, localizou, fez as medições, porque tem que ter... Que era ali no Canela, né? Sim. Só de área de escape tem que ter 150 metros do eixo da pista, para todos os lados e para as duas cabeceiras, ou as duas pontes, onde aterriza e onde decola. Então é uma área grande. E ainda assim, para o aeroporto das condições que nós queríamos, que era para ser um aeroporto a longo prazo, para cargas, etc. tal, quem sabe aeroporto internacional amanhã depois, ele precisava de mais área. Então tudo estava delineado, o prefeito na época tinha muita vontade, o Licir ajudou bastante, temos que reconhecer que o Licir ajudou bastante, o prefeito do Licir, ele decretou utilidade pública e está decretado lá até hoje. Então aquela área está reservada lá. A utilidade pública não significa que compra, significa que o município diz assim, o Estado ou a União, olha, essa área aqui poderá ser usada por um empreendimento público. Então você não pode vender, você não pode edificar sem a anuência do município. Porque pode ser que o município vai precisar. Então, e ali o que é de bom? Porque não tem uma casa que atrapalha, não tem uma indústria, não tem uma mata, não tem galinheiro, sabe? Então bem foi uma pena. Mas quem sabe amanhã depois retome, né, esse processo. Outra coisa importante, o pessoal de Pato Branco estava com uma ideia errada do que é esse aeroporto. Então eu conheci um empresário lá de Pato Branco, ficamos em ver isso aí, até uma possibilidade dele abrir uma reunião um dia para nós lá, para nós fazer uma reunião e mostrar para ele o que é o regional. É que o pessoal lá de Pato Branco estava pensando que o aeroporto é regional de Francisco Beltrão, e não é do sudoeste, né? Claro. Enfim, de qualquer forma, lá em Pato Branco evoluiu, estão com voos diários para Curitiba, com ATR-72, e está suprindo. Só que se nós tiver mais voos em um aeroporto grande, certamente aumenta a demanda, né, pelas condições. E claro, a região tem que continuar crescendo para suportar um aeroporto desse, para ter demanda. Tem que agregar o extremo oeste catarinense nesse projeto. Como nós fizemos audiência pública lá no extremo oeste. Fui lá em Campo Real que eu organizei.
fui visitar mais de 15 municípios para entrar no programa. Daí São Miguel do Oeste eu não quis entrar porque era muito próximo de Chapecó e tal. Mas enfim, como é que é? Eu estava falando antes, como é que se consegue projeto? Indo atrás. Eu sempre disse assim, bom, o máximo que vai acontecer é que não aconteça. Sim. Que alguém te fecha a porta e não tem. Que no raio de 100 quilômetros pega uma abrangência muito grande, né? É isso que nós... Não sei se é 1 milhão de habitantes, não sei quanto que daria, mas enfim. Dá. Se você pegar Renascença ali no Canela, 100 quilômetros um raio... Sim, dá. Exatamente. Claro, temos que lembrar também, não vamos fazer fantasias. É uma região aqui, o Sudeste, com 650 mil habitantes, mais o extremo oeste catarinense, indo daqui ao Rio, nós conseguimos 1 milhão de habitantes. Nunca vai ser um aeroporto de grande volume de passageiros. Por exemplo, Chapecó. É impressionante o número de passageiros que tem. Só que eles pegam ali, acho que, sei lá, uns 30, 40 municípios ao redor. Aqui mesmo, Nossa, muita gente daqui vai lá. Daqui, de São Lourenço, de Erechim, agora parece que Passo Fundo tem voos, né? Tem. Então talvez perderam uma vez. Só que o volume de oferta de voos de Chapecó é bem maior, né? Então é provável que eles continuam com uma boa fatia lá do Rio Grande do Sul, né? O norte do Rio Grande ali, para cá. E a oferta, né? Eu digo assim, bom, o pessoal fala, não, mas não vai ter passageiro. Não, coloque para ver. Sim. Porque daí você vai criando a oportunidade, a cultura, né? Imaginar o seguinte, mas se não tivesse rodoviária, como é que seria? Uma comparação chula, mas não é, porque lá em 1960 era importante. Então, ter uma rodoviária para o município crescer. O aeroporto também é. Mas, enfim, nós temos nosso aeroporto doméstico aqui, que é para as pessoas que têm as suas aeronaves aqui. Aquele ATR, aquele o Gran Caravan, que voava aqui, de 9 lugares, ele não deu certo por uma série de questões. Eu viajei bastante com esse avião. Primeiro, quando começou, a passagem era muito cara. Depois baixou a passagem, mas eles cancelavam muito voo, a gente não tinha confiança. Eu perdi 2 vezes, inclusive não recebi de volta. Aí não vinha, daí, mas está em manutenção, outro dia, porque chovia, até a gente entendia, mas muito cancelamento de voo. Nós perdemos a confiança, sabe? E daí a sociedade parou de voar também. Então, complexo. Mas vamos para frente. Agora, a luta agora, sabe qual que é? É arrumar a estrada, que eu falei antes. Sim. Temos que arrumar essa estrada. Eu espero que a estrada para Cascavel se concretize, porque para nós, até para aeroporto vai ficar bom, porque daí você em 2 horas você vai estar no aeroporto lá em Cascavel, numa estrada boa. Não sei se vocês passaram ali recentemente, eles abriram a maior parte daqueles trechos que estavam concluídos. Sim. Eu passei. Você já passou na ponte ali que está pronta? Sim, a ponte está pronta. Tu viu como facilitou aí da Cascavel? Nossa. Muito, muito, muito. Então, olha, é só onde tem os vilarejos que não está liberada a pista dupla. A hora que não passar mais lá em Lindo Oeste, lá em... Onde Santa mais? Maria, né? Santa Maria já está. Santa Maria está passando. Não, enfim, ficou muito bom. Fica daí. Daí então isso é importante, a infraestrutura, né? Como é que você escoa produtos, recebe, viaja. Então, na época não era a minha época, mas a história do Juscelino, uma das grandes questões que ele queria, além de Brasília, era abrir estradas, que trazia desenvolvimento. Onde abrir uma estrada, basta ver a Transbrasiliana aí, que vai estar lá até Minas, né? A região ao redor dela, se criou quantas cidades, Uberlândia, Uberaba, enfim. É que a economia vem junto, né? Sim. Com a infraestrutura, né? Muito importante. Né? Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o segundo bloco. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. Você não precisa se sentir inseguro.
projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas, segundo o prêmio Pequenas Empresas Grandes Negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. Estamos de volta com o Histórias Podcast aqui na Ação TV, também na Rádio Educadora. O nosso convidado de hoje é Antônio Pedron, que vai falar sobre um projeto muito importante, que é a vinda da Consem aqui de Francisco Beltrão, né? E o Pedron teve uma participação muito importante na articulação para vir essa empresa para Francisco Beltrão. Como é que foi a história, como é que foi essa articulação feita pelo município, enfim, por você, para a vinda dessa empresa? Sempre tem uma historinha, né? Claro, sempre tem historinha. Então vamos contextualizar um pouco. Quando eu era, né? Claro, quando eu era presidente da Associação Empresarial, eu já tinha essa preocupação, já tinha visitado Chapecó, já tinha ido lá em Três Itilhas para oferecer isso lá atrás. E daí, quando eu me elegi, eu fui fazer uma visita para o Dr. Arizone para agradecer e tal. E ele me disse assim: olha, Antônio, eu vou te dar uma tarefa aqui, eu quero que... Falamos de leite, que é dessa vontade de nós industrializar, eu vou te dar sugestões para você fazer visita. Ele me deu a Piracanjuba, lá de Minas, a Consem, a Consem lá de Marechal, que era Sooro o nome, né? Me deu quatro empresas para visitar. E eu fui, acho que foi 5. Fui visitando, fui em Medianeira, fui em Chapecó, fui em Maravilha, fui para Goiás, na Piracanjuba. Fui para o Uruguai, que tinha lá uma cooperativa. E na última que eu não tinha ido, era aqui em Marechal Gando Rondon. Aí cheguei lá, assim, fui muito bem recebido, vi uma recepção muito calorosa. E até a Maria, que era secretária da Agricultura, foi junto, e tinha mais alguém junto. E o Inácio Pereira, que ajudou bastante, o Inácio que fez a primeira prospecção. Eu marquei a visita, né? E falei com eles por telefone e não consegui ir. Daí eu pedi para o Inácio ir. O Inácio foi, disse que foi bem recebido, daí logo marquei a visita e fomos lá e tivemos uma recepção muito boa. E o plano de expansão deles existia. A partir daí, claro, eu levei para o prefeito Kleber, convidamos eles para vir para cá, conhecemos, né? Eles compraram o terreno, eu tive uma participação direta, até na compra do terreno, no auxílio, de lá de fazer escritura, para consolidar aquilo. Daí no finalzinho eu lembro que eu viajei, tinha viajado para Brasília também, aí eles me ligaram, o Kleber me ligou, deu certo o teu projeto, aí ficamos super felizes. E daí veio a transformação como era e como ficou, né? Então é importante. Colocou Beltrão no mapa da indústria da manteiga no Brasil, né? Porque é a maior indústria de manteiga do Brasil hoje, operando com a capacidade ociosa, tem capacidade ociosa, né? Você sabe? Sim. Porque o mercado mudou, o mercado Sim. É assim. Mas está aí. E o objetivo no início era ter, o projeto deles é maior ainda, já tem lá um local para duplicar a fábrica com outro produto, mas isso ficou mais para frente agora, né? E essa busca minha nunca parou. Eu tenho... A Maria Lúcia falou uma visita que a gente fez com o Rotary lá, que 100% da manteiga utilizada no panetone da Balduco, por exemplo, deles. É produzido aqui, né? Sim. Então é algo... vou comprar um panetone da Balduco, em qualquer lugar no Brasil aí, né? A manteiga foi produzida. Daí eles exportaram um tempo para o Uruguai já, né? Até aqui. Então, na verdade, é uma empresa que já dá bom retorno para nós na questão da recuperação. Mas eu trabalhei em outras empresas aí. Eu acho que esse ano ainda roda mais uma fábrica chamada Crowil. Esse ano deve rodar. Uma fábrica que tem lá no lado do Friso, que é a fábrica de rações PET, grande, boa. Já está erguido o barracão. Deve rodar esse ano. Tem o kit que fabrica componentes de ar-condicionado lá no Contorno
oeste, lá perto da universidade, lá tem uma empresa que foi um negócio espetacular. Eu liguei, eu soube dele, quem me deu uma dica foi o Cláudio Ribeiro. Tá vendo que é uma construção? Claro. Tudo Não são é contatos, eu. né? Tá, daí eu peguei e liguei pro cara, por acaso eu conheci ele. E falei, escuta, e essa fábrica aí, enfim, exatamente não vou lembrar. Mas ele me disse assim, olha, estou indo para Cascavel, que estou indo lá ver um terreno que me convidaram. Daí eu falei, não, mas vem aqui. Tipo assim, ele fez a volta num trevo e voltou. E veio no dia aqui em Beltrão. Olha só. Aí no dia nós fomos ver terreno e tal, levei ele lá no Casaril, imobiliário Casaril, e o negócio deu certo numa semana. Fecharam o negócio. Por acaso, sim. E ele começou, quer dizer assim, eu tive a felicidade. Ou seja, eu quis dizer por Aos acaso 40. uma provocação, Sim, às vezes, sim. né? Então, assim, não adianta, tem que ir atrás. Sim. E ele veio, está super feliz, é uma fábrica, ele fabrica para a Leroy Martin, a Leroy é a Leroy Merlin, aquele grande distribuidor que tem do Brasil de artigos de construção civil e elétrico e tal, uma potência, uma multinacional, para várias empresas. Por exemplo, assim, o que eles fazem? Você vai fazer um prédio, não tem toda aquela canalização, aqueles cabos, aqueles conduítes para ar-condicionado que chega e instala, então eles fabricam tudo isso, estão fabricando aí. Só. Já está pronta, está bonita, e eles agora estão dando também assistência técnica de ar-condicionado. O empresário dos vizinhos, ele é dono daquele hotel Lago Dourado, o Berté, o Domar Berté, então também deu certo. Tem outras também que deu certo, né, que já estão instaladas, e deve vir em breve novas, ao menos mais uma. E eu agora, terça-feira, viajo de novo para... Tá sempre fuçando, então. Agora, Tá ligado, né? o que a gente quer mesmo é uma indústria que transforme do leite mais, né? Sim. E não está fácil, mas enfim, estou lá. Pedrão, eu acho que o que diferencia uma região como de Minas Gerais, né, para uma região sudoeste do Paraná, oeste, enfim, que nós produzimos muito leite, mas Minas Gerais industrializa muito leite, não só produz, né? Então o valor agregado que fica numa região que industrializa o leite é muito maior, né? Você veja bem, nós produzimos no ano passado 90 milhões de litros de leite, Francisco Beltrão. Sim. O Sudoeste produziu 1,2 bilhão, ficou a maior bacia leiteira do Paraná. Mas desse leite de Beltrão vai tudo para fora, exceto a Consem e a Lático. O resto vai tudo para fora. Engraçado, eu sempre fiquei encucado com esse negócio. Por que Beltrão... tem uma fábrica tem umas fábricas pequenas, claro, mas né? pequenas. Mas é pouco, né? Tem aqui do Capra, aqui na Água Vermelha. Sim. Poucas. Mas aquelas 2, 3 que tem lá no Vereia, a gente pega leite aqui. Sim. O nosso leite vai para Maravilha. O nosso leite vai até para o Rio Grande do Sul. Então, nós temos que deixar ele aqui. Então, temos que uma hora resolver isso, né? Claro, que nem São Lourenço fez uma fábrica lá. Foram um grupo de empresários que se reuniram e fizeram, em 11. E depois acabaram vendendo. Mas, enfim, de repente um empresário daqui resolve fazer alguma coisa. Mas eu, na verdade, estou atrás aí de umas empresas grandes, né? Aliás, fui também para São Paulo, atrás de uma empresa. Já fui lá. Putz, tinha andado bem. Mas é assim, dá para trás e tal. Mas é que... Tentando. Qualquer negócio é assim, não é fácil. Hoje, assim como a gente está atrás, tem mais gente aí atrás. Para você é prazeroso isso? Buscar empresas, ir atrás, fazer contatos? É algo que você gosta? É que eu entendo como necessário. Certo. Sabe? Por isso que eu falo, quando você vai para um executivo Sim. de uma associação, de uma entidade, você tem que ter ideia do que você quer. Mas tem que ser em prol da comunidade. Sim. Então, isso é importante, nós agregar o leite aqui para nós, o leite que nós produzimos, porque daqui a pouco desestimula a cadeia acaba. Sim. E tem mercado? Tem possibilidade? Tem. Então a gente tem que ir atrás. Também eu acho que temos que ir atrás de metal mecânico, que é mais difícil, tem toda a questão da TI que tem que ir atrás. Mas me parece que alimentos seria o mais perto de nos realizar, por questão do frete, tudo que a gente tem aqui. E também tem muita coisa que tem que melhorar. Assim, bom, do leite, sim, eu continuo atrás. Falei antes, terça-feira eu vou viajar. Mas tem, por exemplo, o pequeno produtor tem muita coisa para fazer. Melhorar a qualidade de vida dele, ou a renda dele. Por exemplo, produzir pepino. Batata doce é uma empresa aí que compra qualquer quantidade de batata doce. Produzir tomate. É fácil? Não é.
Mas nós nunca começamos, sabe? Então agora, sim, já tem gente plantando, já tem as cooperativas, já tem gente... O Cinturão Verde Beltrão já não é mais algo leigo, é profissional já, né? Já temos um Cinturão Verde que fornece verdura, embalado e tal. Produção de embutidos, nós temos que desenvolver, que tem mercado. Por exemplo, tem uma fábrica aqui, Nova Concórdia, que vende embutido para o Grupo Mufato. E vende lá em Foz do Iguaçu. Uma fabriqueta, uma fábrica. E tem inúmeras, essa de queijo e do Capra, enfim, é difícil falar nome para você não deixar alguém de fora. Mas tem um mercado latente. E, por exemplo, da agricultura pequena, nós temos que encontrar uma alternativa de fazer cooperativas. Porque, sabe por que não dá certo? Lembra a história do bicho da seda? Um monte de projeto que já apareceu, nunca deu certo. Porque não adianta produzir se tu não vende. Sim. O projeto tem que ser ao contrário. Primeiro você acerta quem vai comprar, depois tu vai produzir. Então, no pepino, nós visitamos aí uma fábrica lá em São Jorge, que eles compram tudo que a gente quer. Aí a prefeitura fez um trabalho através da Secretaria da Agricultura, que foi o Antônio César que organizou isso e o Claudimar. Escolheram uns caras que queriam fazer plantio de pepino, que é uma colheita assim, é rápida, mas ela é complexa, assim, ela é muito vil, né? E já estão produzindo. E eles têm garantia de compra, então eles estão animados. Mas é para viver disso, não. Isso é um acessório que tem lá na tua propriedade. Produção de mandioca. Parece piada, né? Mas está muito na moda isso, assim. Consumir esses produtos, né? Vou falar da polenta até, né? Hoje se tivesse moinho colonial, tenho certeza que estava vendendo. E a valorização disso na mesa, né? Você vai pedir uma porção, por exemplo, de mandioca, Pedro, de polenta, o preço que agrega. Pedro, mas assim, a gente falou muito sobre alimentação, falou sobre agricultura, enfim, mas assim, algo que me preocupa é o seguinte, essa live que a gente está fazendo depende de um software. A vaca que vai tirar, o robô que vai tirar o leite da vaca lá, depende de programação. Sim, né? É porque tem que ser escala, né? Que senão fica legal. O celular que a gente está aqui, tudo está girando em torno de programação, tecnologia de informação. Né? Programação está sendo apontada como uma profissão muito rentável. Né? Tem gente que mora, eu aposto que tem gente que mora aqui que trabalha para a empresa da Europa, né? E ganhando em euros. Né? Então, assim, isso que talvez eu pense que é preciso buscar ou incentivar, fomentar, como já aconteceu. Nós temos aqui empresas boas de software, enfim, aplicativos, né? Então, eu imagino que fomentar ou trazer alguém nesse sentido. Olha, você tem toda a razão, porque a agricultura sem tecnologia não funciona mais. Né? Eu acho que tanto na produção de soja, na produção de milho, quer dizer assim que mas para plantar eu não preciso. Precisa. Sim. Controlar tempo, solo, colheita, perda. Aliás, tem uma imensidão de startup aí que atende aplicativos e tal, né? Sim. Eu acho que nessa parte a tua preocupação no sentido de como fazer isso aqui, nós estamos assim com o campo aberto aí, porque nós somos da agricultura. Sim. E não temos assim praticamente vendo trabalhos na área de desenvolvimento de tecnologia, nossa tecnologia, claro, para vender. Então, de fato, tem um grande... Eu estava lendo na revista Exame, tem muita oportunidade. Não tem, mas eu acho que pode ter mais, né? Não sei, eu não... Assim, enfim... Da área de saúde, por exemplo, já teve 3 programas aí habilitados de sucesso na área de saúde. A área de restaurantes, por exemplo, o caso do o QR Pedir, é uma empresa daqui, né, que vende para o Brasil inteiro. Né? Sim, então tem muita oportunidade. O que eu vou dizer para você? Eu falei que o alimento é importante, sem dúvida. Agora, o alimento com tecnologia, mais importante. Né? Então, desenvolver essas tecnologias. E todo município, o município, Estado, União, tem que ter políticas direcionadas. Então, tecnologia de informação, tecnologias, é importante sim, então tem que ter programas nesse sentido. O incentivo, o que é? Montar um parque tecnológico, né? Você ter formação e ter comercialização depois, fazer programas que sejam rentáveis, Esse dia eu participei do julgamento de um jovem que estiver aí em concurso de TI, né? de startup. Então teve um lá que
apresentou um programa de aproveitamento de brinquedos de criança, criar uma espécie de uma plataforma, né? O outro é uma plataforma para atender pessoas que precisam de enfermeiro. Enfim, teve alguém da agricultura, mas que era sobre colheita, mas não foi algo assim que a gente não entendeu que não era muito viável. Mas então a tecnologia está presente, evidentemente. Então, mas tem que ir atrás. Agora, é uma espécie de commodity hoje, que todo mundo quer investir nessa área. Sim, então, mas agora, dá para ficar fora? Não, tem que investir, tem que ir atrás. E tem que dar oportunidade para o jovem, que é ele que vai fazer isso, que ele gosta, né? E o mundo, de fato, mudou, né? Com a questão da tecnologia. Então, você fica fora, está fora. Então, a economia do município, ou da União ou do Estado, ela é uma roda que tem vários segmentos, é um universo grande, e que tem agricultura, tem indústria e manutenção, mas tudo ligado à tecnologia, né? Sim. Então não se imagina mais... Não tem mais nada que você consiga fazer. Exato, não se imagina nada que você não possa, que não tenha que ter tecnologia. Você pegar o teu celular, por exemplo, hoje, um celular desses chinfrim aí, ele tem muito mais tecnologia do que aqueles grandes salas de computadores que tinha antigamente. Sim. Né? Então, cada aplicativo que tem no teu celular precisa de programador, né? Claro. Então tem um mercado. E sim, mas tem bastante, como eu falei, tem. Mas você não pode ficar fora. Então não tem como se parar de produzir alimento soja, que é um commodity. Sim. Então você tem que produzir com mais qualidade, com menor custo, com mais produtividade. Então a tecnologia é a mesma coisa. Você tem que criar políticas, mas não é só política, tem que ter a vontade de quem opera o processo. Então o cara tem que querer, tem que desenvolver. Agora, tudo bem, vamos pôr uma incubadora. Para que ela serve? Exatamente para isso. Abriga o sujeito, o interessado, e ele tem um ambiente de trabalho para desenvolver. Estimular, e ele tem um suporte assim, mas porque desenvolver demora, né? Sim. Até que eu desenvolvo, eu vou viver como? Então aí faz uma banca, o cara apresenta um projeto, diz, olha, eu tenho esse projeto, o que vocês acham? Achamos que é viável. Então você dá uma oportunidade para ele. Enfim, sempre tem que ter o dedo, ou a mão do setor público, mas também, em contrapartida, tem que ter algum retorno em trabalho, em pesquisa de quem está recebendo esses possíveis benefícios, né? Com certeza. A gente vai fazer mais um intervalo e depois vamos falar sobre política, né? Trazer um político aqui e não falar sobre política não dá, né, Ademir? Sem chance. Tá certo. Você está acompanhando o Histórias Podcast aqui na Ação TV, na Rádio Educadora. A gente já volta. Último bloco do Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Estamos entrevistando Antônio Pedron. Pedron, 2024 eleições em Francisco Beltrão. Como que o nome Antônio Pedron está inserido nesse processo aí de candidatura, pré-candidatura, enfim? Olha, eu na condição de vice-prefeito digo que é o nome mais natural que tem para concorrer. Mesmo porque a administração que nós fizemos foi positiva. Francisco Beltrão, de fato, mudou a sua cara, a sua forma em vários segmentos depois que nós assumimos a prefeitura. Investimos em escola, investimos em infraestrutura, investimos em educação, hospital, asfalto, indústria, praças, parques, como nunca, né? Eu já falei do asfalto, então nunca se asfaltou tanto, nunca se criou tantos parques. Então é natural que a gente pleiteia ser indicado numa convenção, nós somos pré-candidatos, evidentemente, numa convenção no próximo ano. É assim cedo ainda para você trazer isso a público, mas tem a questão dos bastidores que você tem que estar trabalhando, e também a sociedade tem muita curiosidade. Então vir a um espaço público, numa rádio ou nesse podcast, eu acho positivo também, porque se eu não me pronuncio também como candidato, você acaba sendo esquecido. Peraí, mas então o Antônio vai ser candidato. Então nós vamos disputar pela situação, evidentemente, e nós vamos escolher um candidato só na situação, né? Que tem mais candidatos, e vamos em frente. Mas para quê? Eu digo assim,
primeiro, para dar continuidade, terminar as obras que ficarão por aí. E segundo, dar o ritmo que você pensa sobre educação, sobre saúde, sobre investimento, como eu já falei. Sobre os horizontes, sobre o futuro, porque nós temos que plantar aqui Beltrão do futuro, né? Então alguém tem que pensar o futuro, sabe? Mas o que vai fazer essa gurizada aí? Essa gurizada de 10 anos, daqui 5, 6 anos, está na universidade, 7, 8 anos, mas depois vem para trabalhar. Então tu tem que ter esse horizonte. Mas depende só do município de Beltrão? Não, depende de uma conjunção, fatores externos, da economia nacional, etc. Mas o Brasil é um país grande e sempre tem oportunidades. Então, tu tem que eleger um prefeito que tenha uma visão universal de processos, de administração, de custo, de orçamento, de ousadia, né? E isso tudo tu consegue pela vivência que você já tem, né? Mas você fala tanto em educação, sim, porque eu entendo que educação é base de tudo, viu? Não é tão simples de compreender isso. Mas se você se aprofundar, você vai entender que é a base de tudo para ter melhor saúde, para você ter mais segurança, para você ter dignidade, para você ter emprego, para ter recurso, é a educação. Então nós temos que investir bastante. E tá bom? Tá, mas tem que melhorar mais. Então eu digo assim que eu me habilito em função dessa questão que eu já estou agora e pelo meu passado, assim, que eu acho que eu fiz sempre um bom trabalho com a cidade de Francisco Beltrão, sempre auxiliado, lógico, nunca a bandeira é só de uma construção. E vamos ver aí, agora no decorrer desse período aí, em que começam a ter os encontros políticos e de filiação e de contribuição e de algum ajuste entre partidos, né? Para o ano que vem, eu diria que lá por fevereiro, março do ano que vem, tem que estar com definições, né? Mas o meu nome está aí. Nós gostaríamos ou queremos que seja um único candidato, vou repetir isso, porque se você não tiver um único só candidato, é jogar fora um capital político, de repente, né? Então, ou dificultar uma eleição, porque a oposição provavelmente vai lançar candidato, como a gente tem visto na imprensa. Então, se lançar um candidato da oposição relativamente forte e não tiver uma situação unida, tem um grande risco, né? E isso que nós não queremos. Sim, tá certo. E caso eleito, caso prefeito de Francisco Beltrão, o que é o estilo do Antônio Pedron para implantar numa gestão pública? Que postura, digamos assim, estilo de trabalho que... Bom, então, veja, estilo de trabalho é a formação que eu tenho, né? Sim. Minha formação acadêmica, a minha formação como pessoa e a minha formação que a gente teve ao longo da vida por estudo, por entendimento, por leitura sobre psicologia humana também, bastante, né? E eu entendo que, também vou dizer para você, não é discurso. A gente tem condição de administrar junto com a sociedade. Assim, tá, mas não, a sociedade vai estar lá decidindo, não. Conversar bastante, entender as necessidades, ver o que é importante, sabe? Ter uma equipe que te ajuda nas decisões, para estudar que investir, como investir, fazer um programa o mais alargado possível com sugestões, dentro de uma realidade. Não vamos sonhar assim, vamos fazer um contorno novo lá no leste. Tá, vamos estudar um projeto, mas sim, vai sair? Não sei, é uma coisa complexa. Mas daquilo todos que eu falei, educação, saúde, investimento, captação de indústria, captação de investimentos, tudo é possível se colocar num programa. E um diálogo aberto, assim. Mas eu estou falando isso agora porque estou como pré-não, porque a gente age assim, né? Sim. Com meus funcionários, com a sociedade, para quem me conhece. Então é nesse estilo, mas sempre com vontade de levar a coisa para frente. Então eu falei para você assim, mas então tem que arrumar uma indústria, tem que arrumar isso. Vamos lá, nós temos que ter uma equipe coesa para começar. Como é que eu vou ter uma equipe coesa? Primeiro o seguinte, como é que eu vou administrar? Você foi indicado pelo partido tal, então ótimo, vamos lá. Primeiro você tem que demonstrar que você tem condições de tocar o processo. Se não tocou, cai fora. Não vou nem brigar, dizer, olha, infelizmente não deu. E a criatividade também dos que irão trabalhar com nós, vão ter que ter sempre criatividade para resolver problemas.
E também sempre respeitando a questão orçamentária. Mas espera, não dá aqui, mas tem outro caminho aqui. Então é nesse sentido. Não há um caminho absoluto, né? Não. Porque sempre... E assim, a parte política que a gente vai ter que ser uma parte do diálogo, né? E eu acredito muito que nós devemos continuar com o deputado Traiano, de preferência na presidente da Assembleia, o vice-governador, não sei, o Reichbach também, e algum deputado federal, que talvez seja, sei lá, quem sabe o próprio prefeito, não sei, mas era importante esse apoio político. Porque, vou dizer assim, como você me perguntou como administrar. O basicão, a manutenção, a gente tem os recursos para isso, que é para cuidar da máquina, reformar uma escola, pagar a folha de pagamento, pagar o tributo, pagar a previdência social. Sim. Fora disso, para investir, não tem. Sim. Se você somar os 200 milhões que nós temos aqui, que investimos nos últimos 7 anos, é 100% recurso de fora. Né? Ou de alguma origem, de algum crédito obtido junto com uma instituição financeira. Então, não tem muito milagre. Então, você tem que ter uma equipe criativa e que entenda o papel do setor privado, entenda o papel do setor público. Né? Nós temos que entender isso, qual é o papel de cada um, porque tem uma cultura muito internamente que diz assim, mas classe empresarial, não sei o que, não ajuda nada, ajuda e muito, né? Que é o que produz toda a riqueza. E a distribuição disso, como gastar. Né? Então, eu diria assim que também vou ser muito cuidadoso com o orçamento, assim, questões de planejamento, vou querer sempre saber quanto vai ter dinheiro o próximo ano, para quanto vou poder gastar. Existe o orçamento, que já é uma espécie de... O plano, é um plano estratégico, na verdade, o orçamento. E seguir esse orçamento. E nós temos que dar uma melhorada no nosso orçamento. Nós temos que aumentar ele um pouco. Não sei como. Tem que aumentar a arrecadação, né? Mas tem que aumentar a arrecadação pela produção. Então não é um negócio que vão conseguir da noite para o dia. É bem provável que o próximo prefeito seja o prefeito dos 100 mil habitantes. Né? Então, talvez assim, com 100 mil habitantes, possa até... Muda o patamar de conquistas, né? lá em Brasília. Né? Então, eu sou uma pessoa que assim, não procuro me controlar os ímpetos, né? Então, mais ou menos tranquila. Tem sangue nas veias, evidentemente, né? Mas sofre também quando o time perde, internacional sofre. Enfim, e procurar ter centrado. Sabe o que na vida importante? É o equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Então, quem tem um equilíbrio consegue tocar os processos sem muita confusão. Não precisa brigar para eu fazer que o secretário lá faça alguma coisa. Sim. Basta você combinar. Combina e toca, né? E problema a gente sabe que tem, né? Então, vamos pegar na saúde de Beltrão. Eu diria que a saúde de Beltrão é espetacular. Mas um caso pontual de vez em quando acontece. Dessa pessoa generaliza, então não é assim. É a questão das estradas, também nós temos que dar uma olhada, né, para ver como fazer para consertar isso tudo, ou para melhorar as estradas, enfim. Eu diria que para governar o município de Beltrão tem que ter uma boa visão de mundo, uma visão de investimento e tem que ser algo que tem que ter alguma formação, né? Senão já 100 mil habitantes não é pouca coisa, né? Uma cidade já médio porte para cima. Com certeza. Mais alguma pergunta, Ademir? No esporte, como que será o prefeito Pedrão? Ademir, eu entendo que o esporte, em paralelo à educação acadêmica, ele tem uma importância muito grande na formação dos jovens. Eu não vou falar só do jovem adolescente. Porque ele aprende a disciplina, ele cuida da saúde e ele entende o que quer cuidar da saúde e tira ele da marginalidade, se ele está lá em casa sem fazer nada, só com o celular na mão. E também, mais para cima, já quando mais adulto, eu digo que o esporte agrega, basta ver o Marrecas, é uma atividade social, gera economia e projeta a cidade. Então, o Marreco, por exemplo, né, é uma coisa interessante, porque o Marreco, uma vez, estava lá no Tocantins, em Palmas, no Jalapão. Sim. Estava dentro daquela água lá, um cara disse assim, você é de Beltrão? Eu falei, sou de Beltrão, e você, tal, aquela historinha de sempre. Sim. Daí ele me falou assim, lá que tem o Marreco, né? O clássico das penas, sei lá mesmo. Eu falei, nossa, como é que você sabe? Não, eu acompanho.
passava direto pela televisão. Sim, sim. E um dia estava em Curitiba, escutei na CBN de Curitiba que também ia ter o Clássico das Penas. Legal, né? Então, de fato, e nós precisamos divulgar a cidade. Eu vejo assim, Antônio, o esporte também ele é entretenimento. Por quê? Que dúvida, exatamente. A nossa região, enfim, Francisco Beltrão, a gente tem uma carência em entretenimento, né? Por exemplo, a gente não tem 10 shopping center como tem em Curitiba, né? Sei lá quantos tem em Curitiba, enfim, estou só exemplificando. E o esporte ele acaba sendo, né, para a população, enfim, vou levar a família, vou desestressar, o meu chefe me deu uma bronca hoje, eu vou castigar o juiz hoje, enfim, né? Então, existe essa questão, assim, né, de você, do entretenimento também, claro, saúde, educação, tudo isso, tem esse envolvimento também, né? Mas ele vai muito além só da saúde, do esporte, enfim, né? Viu assim, quantos exemplos você tem que você vê assim, mas aquele menino estava jogado, não sei o que, se recuperou. E o principal é a sociabilidade. O cara sai lá do seu bairro, vem para um grupo, aprende a disciplina, aprende uma série de coisas que o educam, sabe, para um futuro. Não é nem para ser jogador de futebol. Sim, sim. Para saber trabalhar em equipe, porque viu lá na frente ele vai sentir falta de ter participado. Então os pais têm que incentivar assim na escola o esporte. E tem toda uma estrutura, conforme eu falei antes, o esporte jamais que sai um pouco do amador, que ele é importante para a cidade. Claro, eu vou dizer assim, mas manter um time na primeira divisão é difícil, certamente de futebol, né? Sim. Que aí envolve bastante dinheiro. Mas o esporte de base é que nem a educação fundamental. Sim. A educação fundamental acadêmica, o curricular, é importantíssima para a vida do sujeito. O esporte anda paralelo. É como se fosse uma escola integral, um contraturno. Junto se pode aprender o teatrinho, a cantar, tocar um violão. É assim que os países desenvolvidos fazem, né? Sim, então eu entendo como é importante. Antônio, quero agradecer então a tua presença no nosso podcast. Muito obrigado por ter vindo e fica aí o espaço para as suas considerações finais. Obrigado, Adolfo, por ter me convidado, o Ademir. A gente fica feliz de estar aqui conversando contigo. E vocês também têm uma história já com a cidade, no jornalismo, e escreveram muita coisa, tal, né? Então, até o teu pai vai ser agraciado agora com o título de cidadão honorário, né? Aí. Eu estava lá anteontem, né? Não lembro, acho que foi segunda ou terça, não lembro. E é emocionante porque é um reconhecimento, né? Isso é verdade. É um reconhecimento público do povo beltronense. Nossa família ficou muito feliz mesmo. Nossa, muito interessante, muito bacana. Mas o Ivo é colorado, né? Colorado, Ele queria que eu fosse colorado, mas é que na década de 90 o Inter não ganhava nada. Mas eu acho que isso ajudou ele a ganhar o título. Estou brincando. Eu acho que sim. Mas enfim, obrigado pela oportunidade, sempre conversando com o nosso povo, e é uma forma muito efetiva, muito eficaz estar conversando. E parabéns aí pelo programa e sucesso para vocês contínuo. Obrigado. Até uma próxima aí. Já desengasgou, Ademir? Rapaz, que fase. Pedrão, todo o sucesso do mundo, parabéns aí pelas gestões, né? E pela sua história na sociedade também. Espero que tenha correspondido. Com certeza. E 1 hora é pouco, né, Adolfo? É pouco, passa voando. É que seria mais para falar da vida profissional, a própria forma de como... Enfim, mas de qualquer forma, uma hora já está ótima. Outra hora marcamos outro Não, episódio. Acho que está bom. Tá certo. Obrigado. Ótimo. Valeu, Ademir. Um abraço a todos. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Histórias Podcast. E vai a dica. Para você que quiser baixar o episódio no Spotify, aí você pode acompanhar offline. Eu fiz essa experiência, fui viajar, fui escutando podcast offline, sem precisar de internet, sem oscilação aí, foi muito legal, vai ouvindo bate-papo na viagem, isso é muito legal. Esse é um conteúdo perene, é um conteúdo que não vence, então se quiser assistir, ouvir o mês que vem, daqui 3 meses, vai estar válido ainda vai se aprofundar ainda mais na história, nos perfis das personalidades aqui da região sudoeste do Paraná. Muito obrigado pela presença, você que ouviu pela Rádio Educadora, você que acompanhou pela Ação TV e até o próximo episódio.